Olá, meus amigos entusiastas da numismática e do colecionismo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a moeda de 5 cruzeiros do ano de 1942. Meus amigos, que moedinha que eu tive dificuldade de conseguir. Essa moeda aqui, meus amigos, é uma moeda que teve 1.150.000 unidades produzidas. Então, quer dizer, não é uma moeda considerada nem escassa, certo? Pela quantidade que ela foi cunhada. Eu tive a oportunidade de garimpar alguma coisa em torno de 8 a 10 quilos dessas moedas de bronze e alumínio, né? As famosas moedas amarelas. E eu só encontrei esta daqui, que no caso foi uma doação, certo? Essa moeda aqui eu ganhei de um parente meu. Então, não sei, talvez eu não tenha tido sorte ao conseguir garimpar dessas moedas, mas é uma moeda que, pelo tanto de moedas que eu já garimpei e contato que eu tenho com outros colecionadores também, eu acredito que ela vem ficando escassa, talvez por ser uma moeda um pouco maior, uma moeda bonita, né? Falando um pouco mais, e amigos, eu vou pedir para vocês acompanharem o vídeo até o final, que eu vou dar uma super dica de conservação de moedas ao final desse vídeo. É uma dica que vale ouro, uma dica importantíssima, e eu vou usar essa moeda aqui como exemplo, certo? Falando um pouco mais sobre a moeda, nós temos aqui no reverso da moeda, certo? Deixa eu manuseá-la aqui para vocês verem. Nós temos aqui no reverso da moeda o valor facial de 5 cruzeiros. Esse valor está ladeado por ramos de louro e ele tem a constelação do Cruzeiro do Sul, certo? Sobre as moedas. Na parte inferior, eu vou colocar a moeda aqui e vou dar um zoom, que eu acredito que vai ajudá-los a identificar bem. Na parte inferior da moeda, nós temos a sigla do gravador da moeda, que no caso aqui, ó, ela fica nessa posição. Deixa a câmera focar. Certo? Então, ela fica nessa posição. É um WT estilizado, um WT de Walter Toledo, certo? Enquanto no anverso da moeda nós temos aqui o mapa do Brasil com a palavra Brasil ao lado esquerdo. Abaixo da palavra Brasil nós temos duas linhas e também nós temos a sigla do gravador, a sigla Walter Toledo. Eu vou dar novamente um zoom aqui, que eu acho que dessa maneira fica mais fácil a visualização do que é a sigla. Aqui, ó, a sigla, deixa eu focar, focou. A sigla é esse pequeno WT estilizado aqui de Walter Toledo, que foi o gravador da moeda. Às vezes muitas pessoas, muitos amigos, muitos colecionadores ficam na dúvida: mas minha moeda de cruzeiro tem sigla, minha moeda de cruzeiro não tem sigla. Amigos, as moedas de cruzeiro, de uma forma geral, com o mapa do Brasil atrás, essas moedas de bronze e alumínio possuem essa sigla aqui, ó, WT. Essa moeda que é maior fica de mais fácil visualização, Walter Toledo. Logo após a segunda linha, certo? Primeira linha, segunda linha, a linha de baixo, né, no caso da palavra Brasil, nós temos essa sigla aqui, Walter Toledo. Amigos, eu vou ilustrar para vocês. Primeiro eu vou contar brevemente a história dessa moeda. Como eu falei, eu garimpei de 8 a 10 quilos mais ou menos de moedas de bronze e alumínio. Não achei nenhuma dessa de 5 cruzeiros, né? E essa daqui eu muito gentilmente ganhei de um parente meu.
Então, essa moeda, ela pertenceu, na verdade, a um tio-avô meu. Tio-avô esse falecido, tio-avô muito querido, certo? E muito provavelmente, essa moeda ela ficou guardada dentro de algum potinho, dentro de alguma caixinha, alguma coisa, durante muitos e muitos anos, até que essa moeda fosse passada a mim. E o grande problema, meus amigos, da gente armazenar esse tipo, fazer esse tipo de armazenagem de moedas, é porque nós acabamos misturando materiais de moedas diferentes. Por exemplo, essa moeda aqui é uma moeda cunhada em bronze alumínio. Enquanto, eu vou citar aqui só como exemplo, essa moeda aqui, ó, é a famosa moeda MCMI, ela está tendo uma condição muito ruim, mas eu peguei ela justamente para usá-la como exemplo. Ela é uma moeda cunhada em cupro-níquel, certo? Então, vejam bem, muito provavelmente ficaram moedas, eu não estou dizendo que foi essa daqui, só estou usando ela como exemplo, certo? Ficaram acondicionadas as moedas dessa maneira aqui, ó, uma moeda sobreposta sobre as outras, né? Obviamente um monte de moedas misturadas umas com as outras. Vou aproximar um pouquinho. Várias moedas sobrepostas umas com as outras, e um material contamina o outro. Então, como vocês podem ver, olha só, tá vendo? A marca exata de uma moeda com o tamanho aproximado dessa moeda aqui de R$200 MCMI. Do outro lado, como eram várias moedas que ficaram juntas, né? Do outro lado nós podemos identificar a mesma marca. No caso, era uma moeda menor que uma moeda MCMI, né? Mas provavelmente também uma moeda de cupro-níquel. Então, quer dizer, uma dica, fica essa dica valiosíssima, né? Uma dica de ouro, preciosa para quem guarda, para quem acondiciona as moedas dessa maneira, é separar. Se você não quiser guardar suas moedas em pastas, né, nos álbuns próprios, seja álbum de luxo, álbum de papel, que pelo menos separem as moedas por data, se possível, né, e principalmente por tipo de material, para não acontecer esse tipo de contaminação, esse tipo de mancha nas moedas, né? Essa moeda aqui é uma moeda que eu tenho muita estima, uma moeda que eu guardo com muito carinho, faz parte da minha coleção, justamente porque ela pertenceu a esse meu tio-avô, certo? Mas eu uso ela como exemplo para passar para os amigos que esse tipo de acondicionamento de moedas não é o mais ideal. E se vocês forem guardar dessa forma, fora de coin holder, fora de álbuns, fora de pastas, procurem separar pelo menos por tipo de material, que aí a gente evita esse tipo de mancha. Tá vendo? Vocês podem ver que é a mancha exata da circunferência de uma moeda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, isso daí ajuda muito a gente a continuar difundindo a numismática. Deixe aquele joinha, espalhem o vídeo, espalhem essa informação principalmente do acondicionamento de moedas. Acredito que muita gente deva conhecer pessoas que acumulem, né, que juntam moedas dessa maneira. Então, eu acredito que essa daqui é uma informação muito relevante. Pessoal, por hoje é só e muito obrigado!